Bem, boa tarde a todos. Com satisfação que nós recebemos vocês aqui nesse espaço de extensão da UFSCar. Essa atividade, gostaria de inicialmente informar a todos que essa atividade, na verdade, era uma atividade bem pequena, né? Era uma conversa entre eu e o Gouveia nesse grupo de pesquisa do qual fazemos parte, chamado GPTEC, Grupo de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas em Teorias e Fundamentos da Educação. Ocorre que no próprio grupo, quando nós apresentamos a ideia de fazer uma conversa sobre Freire e Saviani, na tentativa de destacar as suas proximidades e os seus distanciamentos, as próprias pessoas do grupo acharam por bem ampliar e dar divulgação para isso, porque me parece, até mesmo pelo público aqui presente, que tem algum interesse, né? Então, tentamos fazer lá no campus, mas o único espaço disponível no campus era uma sala com 40 lugares. Foi por isso que deslocamos de lá para cá. E o horário possível para mim e para o Gouveia é somente esse, porque à noite a gente dá aula. Então, nós resolvemos trazer para cá e lembrar a todos que está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube, e depois o Ribamar vai disponibilizar também a íntegra dessa mesa de debates também no YouTube. Então aqueles que não tiverem a oportunidade de estar aqui poderão acompanhar pelo YouTube. A dinâmica, bom, primeiro, antes de apresentar a dinâmica, saiu uma matéria sobre esse debate no Cruzeiro do Sul de hoje, na página A8. Eu não deu tempo de ver, que eu fui ali agora comprar, mas pelo que eu li superficialmente, parece que está fidedigno aquilo que eu e o Gouveia dissemos para a jornalista, não é? Então tem essa matéria também, no meio da qual vocês poderão acompanhar. Bem, a dinâmica aqui vai ser bastante simples. Nós vamos começar o debate com as duas falas e depois nós vamos abrir, na medida do possível, na medida do tempo, para um diálogo com vocês. Obviamente nós temos limites de tempo, né? Tanto eu quanto o Gouveia, porque a gente precisa dar aula hoje à noite ainda. Então eu vou começar. Sou eu que começo, Gouveia? Eu começo e depois, em seguida, o Gouveia, e aí, logo em seguida, a gente abre para vocês. Eu não sei como é que a gente pode fazer. Você quer continuação? Por favor, Gouveia. Bem, Vou passar por lá. Bem, o objetivo, então, nessa fala de hoje aqui com vocês, é apresentar para vocês alguns esclarecimentos sobre aquilo que nós chamamos de pedagogia histórico-crítica, que é uma formulação pedagógica do professor Demerval Saviani, não é? Eu farei isso, apresentarei algumas considerações sobre a pedagogia histórico-crítica, para depois fazer uma aproximação daquilo que é identificado como pedagogia libertadora, a partir da formulação do Paulo Freire, não é? E eu farei isso, pode apresentar a primeira transparida, tudo fora lá no governo, tem que mudá-lo. E eu farei isso com uma fala dividida em 3 momentos, né? E os momentos são bastante simples, muito embora o desenvolvimento possa enfrentar alguma complicação. Lá no fundo não está ouvindo? Está baixo. Está baixo? Está. Eu vou tentar falar mais alto. Melhorou? Melhorou. Bem, a fala então, ela é dividida em 3 momentos. Um primeiro momento é o seguinte, é dizer o que a pedagogia histórico-crítica não é, né? Para depois dizer o que ela é e em seguida, a partir dessa exposição sobre o que ela vem a ser, aproximar daquilo que é identificado por pedagogia libertadora. Então, primeiro eu vou começar dizendo o que ela não é, depois o que ela é, alguns traços gerais, obviamente, não é o objetivo da fala esgotar essa temática, nós não temos condições de fazer isso. Então, vou dizer o que ela não é, e para mim, a pedagogia histórico-crítica, ela não é 2 coisas. Primeiro, ela não é uma pedagogia essencialmente conteudista ou tradicional. E segundo, a pedagogia histórico-crítica, na formulação do professor Demerval Saviani, ela não é a chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, vou começar fazendo essa distinção entre a pedagogia histórico-crítica da educação tradicional e da pedagogia histórico-crítica daquilo que é chamado pedagogia crítico-social dos conteúdos.
feita essa distinção, vou apresentar alguns traços gerais daquilo que eu compreendo ser a pedagogia histórico-crítica e de alguns traços particulares, não é? Com maior detalhamento da pedagogia histórico-crítica. E depois vou mostrar, como é título da nossa palestra, dessa nossa mesa de debates, em que medida é possível estabelecer algumas proximidades e distanciamentos com a pedagogia do Paulo Freire. A tese que vai orientar a minha fala é justamente aquela que está na transparência. Eu entendo que, no ponto de partida da formulação das pedagogias, a pedagogia do Paulo Freire e a pedagogia do Demerval Saviani, elas são bastante diferentes. Contudo, no ponto de chegada desse processo de formulação, tanto da pedagogia histórico-crítica quanto da pedagogia de Paulo Freire, elas são mais próximas. Então, há um maior distanciamento no ponto de partida de formulação dessas pedagogias e há uma proximidade maior em relação ao ponto de chegada. Então, essa é a tese que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês. Tudo bem? Entenderam que o roteiro da fala? É isso que eu vou tentar apresentar aqui para vocês, né? Eu gostaria de fazer duas observações. A primeira observação é o seguinte: a tarefa do Gouveia talvez seja menos arriscada do que a minha tarefa, não é? É só de apertar, não é essa que eu estou me referindo. A tarefa do Gouveia talvez seja menos arriscada, porque o Paulo Freire já morreu, não é verdade? E aí, é muito tranquilo falar sobre ele, porque ele não está aí para contestar. O problema é que o Saviani está, né? Está vivinho da Silva. E ele poderá, assim como quando o genro do Marx saiu dando curso sobre o que vem a ser marxismo, e o próprio Marx disse para ele: olha, se isso que você está falando se isso que você está ensinando é marxismo, eu não sou marxista. O Marx disse para ele, né? Então talvez, se o Saviani ouvir a minha interpretação, ele pode me desafiar e dizer o seguinte: escuta, o que você andou falando lá, não é? Então, minha tarefa é um pouco mais delicada, não é? E uma outra coisa que eu gostaria já de fazer uma observação inicial. O diálogo com Gouveia, na tentativa de estabelecer as proximidades e os distanciamentos, ele é um pouco mais facilitado se a pessoa que estivesse aí não fosse o Gouveia. E explico por quê. Não pela cor dos olhos do Gouveia, não é? Mas pelo fato de que o Gouveia tem uma leitura sobre Paulo Freire, que é uma leitura, eu diria, minoritária entre os freirianos. A leitura que o Gouveia tem do Paulo Freire é uma leitura a partir de uma perspectiva de que o Paulo Freire é um marxista, né? Essa é uma leitura minoritária entre os freirianos. Então, exatamente pelo fato de o Gouveia ler o Paulo Freire à luz do marxismo, vai ficar mais fácil observar, eu penso, algumas identidades com a chamada pedagogia histórico-crítica, que é, efetivamente, declaradamente, uma pedagogia que se sustenta no paradigma teórico-metodológico marxista, não é? Então, nós gostaria de fazer essa observação inicial para vocês. Bem, então, como combinado, nessa primeira parte eu vou tentar dizer o que a pedagogia histórico-crítica não é? Pode passar a transparência? Bem, como está ali, nós passaram duas. Não, é isso mesmo. Eu não estou enxergando, na verdade eu não estou enxergando, mas tudo bem. A pedagogia histórico-crítica, frequentemente, ela é identificada, ao meu ver, erroneamente, com duas outras pedagogias. Há uma identificação da pedagogia histórico-crítica com aquilo que a gente chama de pedagogia tradicional, não é? É uma identificação menos frequente, mas ainda presente. Quando em alguns espaços a gente se apresenta como sendo partidário de uma pedagogia, a pedagogia histórico-crítica, o olhar das pessoas sobre a gente é de que é um pedagogo tradicional. Mas, mais recorrentemente, mais frequentemente, a pedagogia histórico-crítica, ela tem sido identificada, e eu diria, confundida com uma outra proposta pedagógica, chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos, que não é uma formulação do Demerval Saviani, é uma formulação do José Carlos Libani.
essa formulação de entender a pedagogia histórico-crítica como a pedagogia crítico-social dos conteúdos é muito frequente. Aliás, recorrentemente, quando se quer fazer alguma crítica à pedagogia histórico-crítica, frequentemente o que nós recebemos como crítica são críticas à pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é do Libani. Há sempre críticas à formulação metodológica do Libani. Diz assim, olha, como é que você diz que não é tradicional? Olha essa formulação. Você vai olhar a formulação, não é a formulação do Saviani, mas é a formulação do Libani. Não é? Então, eu queria distinguir a pedagogia histórico-crítica dessas duas outras pedagogias. Bem, eu penso que essa confusão da pedagogia histórico-crítica com a pedagogia tradicional e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela tem uma motivação legítima, eu diria. Porque todas elas têm uma marca característica. A marca característica é o fato de que tanto a pedagogia tradicional quanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos, uma formulação do Libânio, quanto a pedagogia histórico-crítica na formulação do Saviani, elas têm uma marca muito significativa e que é comum entre elas. É o fato de valorizar os conteúdos. Então, elas têm essa marca. Não é? Todas elas carregam essa marca muito significativa. Então, penso que é o caso de, nesse primeiro momento, fazer uma diferenciação entre essas pedagogias. Sobretudo considerando o que cada um entende por conteúdo, já que o conteúdo é que as identifica e produz essa confusão entre elas. Está sendo possível acompanhar meu raciocínio? É isso? Então vamos lá. Bom, eu queria então, para evitar essas confusões, não é? Fazer uma distinção inicialmente entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia tradicional, não é? Obviamente, há várias formas, há vários enfoques que você pode adotar para diferenciar a pedagogia histórico-crítica de uma pedagogia dita tradicional. Eu gosto muito da diferenciação feita a partir de um conceito, que é o conceito de crítica. Não é? Então, eu vou enunciar o conceito de crítica porque penso que, por ele, nós conseguimos diferenciar a pedagogia tradicional da pedagogia histórico-crítica. Vai lá, doutor. O conceito de crítica, enunciado por Saviani em algumas obras, mas começou lá atrás num texto chamado Escola e Democracia, não é? Ele se refere às diferentes maneiras como as pedagogias entendem ser a relação entre educação e sociedade. Não é? Então, o conceito de crítica para o Saviani refere-se à forma como as pedagogias interpretam a relação entre educação e sociedade. Veja, a relação entre educação e sociedade pode ser concebida de diferentes formas. Você pode, por exemplo, entender que educação não tem nada a ver com a sociedade. Você pode entender que escola é autônoma, independente da sociedade. Ou você pode compreender que entre educação e sociedade há uma relação de determinação. Seja ela direta, a escola determina a sociedade, ou a sociedade determina a escola, numa relação direta, uma determina a outra, ou numa relação que eu poderia chamar de dialética. Escola e sociedade se determinam entre si, numa relação de intercomunicação, de interação. Não é? Então, percebe? É possível, a partir desse conceito de crítica, que se reporta a relação entre educação e sociedade, ter várias visões sobre as várias pedagogias. Não é? Bem, o Saviani diz assim: há pedagogias que entendem que a relação entre educação e sociedade é marcada por uma concepção de completa autonomia. Escola e educação. Escola não tem nada a ver com sociedade. A escola explica-se por si mesma. A escola desenvolve-se por si mesma. Como que sendo a escola algo distante, algo que pudesse ser tirado do interior da sociedade
e ser compreendida por si mesmo e desenvolvida por si mesmo sem uma relação com a sociedade. A essas teorias que concebem a educação dessa forma, o Saviani chama de teorias ou pedagogias não críticas. Não é? Agora, há teorias que concebem a relação entre educação e sociedade como mantendo entre elas uma relação. Essa relação ela pode ser direta ou dialética, como eu expliquei. Há essas teorias que compreendem a relação entre educação e sociedade como sendo uma relação de imbricamento, não é? O Saviani chama de teorias ou pedagogias críticas. Não é? É possível entender isso? Beleza? Só que tem uma pequena diferença, não é? Há algumas teorias que entendem o seguinte: há uma relação da educação com a sociedade. Portanto, essa teoria é crítica. Só que eles entendem assim, ó, a sociedade determina completamente a educação. A educação não pode fazer nada, ela é um espelho. Ela é um reflexo direto daquilo que acontece na sociedade. Portanto, a educação, a escola, a educação escolar é sempre reprodutora da vida social, da dinâmica social, da estrutura social. Não é? Há essas teorias que são críticas, porque entende que há uma relação entre educação e sociedade. Não é? Mas essa relação é direta, a sociedade determina a educação e a educação não determina a sociedade. O Saviani chama de crítico-reprodutivistas. A esses crítico-reprodutivistas não tem papel a escola. A escola só serve para reproduzir a vida social. Por isso os críticos reprodutivistas, eles não têm um projeto educativo escolar. Não é? Porque eles entendem que a escola só serve para reproduzir as relações sociais, as estruturas sociais e as estruturas sociais. Bom, mas ocorre que a pedagogia histórico-crítica entende que há uma relação entre educação e sociedade, portanto ela é crítica, mas entende que a sociedade determina a educação e a educação determina a sociedade também. Por isso entende que a escola é um espaço importante de transformação social, de formar os sujeitos para que eles interfiram na sociedade e transformem a sociedade. E ao transformarem-se individualmente, e ao transformar a sociedade, transforma a educação. E transformando a educação, transforma a sociedade. Passa o quadro que eu apresentei aí. Eu montei um quadro aí, pode ir. Com a identificação das propostas educativas, críticas e não críticas, algumas características e alguns exemplos para vocês. Pode ir, Governo. Então, as pedagogias não críticas são aquelas que se desenvolvem independentemente da realidade social e econômica, né? Eles acreditam que a escola explica por si mesma e, portanto, a escola é neutra, não tem nada a ver, não deve se meter na vida social. Exemplo dessas pedagogias, isso está lá no livrinho Escola e Democracia, mas também em outros posteriores, não é? A pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. As críticas são justamente aquelas que entendem haver uma relação entre escola e sociedade, não é? Nós temos as críticas e as crítico-reprodutivistas. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Vamos lá, seguindo então. Segundo esse conceito, não é? De crítica, esse conceito nos possibilita dizer o seguinte: bom, primeiro, que a pedagogia tradicional, ela não é crítica, e a pedagogia histórico-crítica é crítica. Isto é, a pedagogia tradicional advoga uma autonomia da escola em relação à sociedade. E a pedagogia histórico-crítica advoga uma relação dialética entre educação e sociedade. Então, por aí a gente já percebe um distanciamento singular, um distanciamento muito grande, que não nos possibilita, ou não deveria nos possibilitar, confundir a pedagogia tradicional com a pedagogia histórico-crítica. Porque a concepção de relação entre escola e sociedade são bastante distintas. Porém, como eu disse lá atrás, ambas valorizam o conteúdo, não é? Ambas valorizam o conteúdo. Então, gostaria de falar um pouco para vocês qual é a concepção de conteúdo da pedagogia tradicional e qual é a concepção de conteúdo da pedagogia histórico-crítica. Vai lá, Gouveia. Eu montei um quadro, porque penso que é bastante prático, né? E coloquei de um lado a pedagogia tradicional e de outro a pedagogia histórico-crítica.
E, obviamente, é possível perceber que os conteúdos para a pedagogia tradicional são conteúdos acríticos. Isto é, eles devem ser selecionados e escolhidos independentemente da vida social da comunidade educativa. Enquanto que os conteúdos da pedagogia histórico-crítica, eles são críticos. Aliás, eles devem emergir da prática social. Entendido como prática social, toda aquela nossa, não apenas cotidianeidade, presente, mas toda aquela nossa vida social historicamente produzida e que nos apresenta alguns desafios à nossa própria existência, que nos apresenta contradições sociais. O conteúdo da pedagogia histórico-crítica é justamente aqueles que emergem dessa prática social. De outro lado, os conteúdos da pedagogia tradicional desconsideram o senso... Está entre aspas aí, não é? Mas penso que pode ser inteligível para vocês o que eu estou querendo dizer por senso comum. Essa visão superficial da vida social, não é? Então, a pedagogia tradicional desconsidera o senso comum e aquilo que é chamado recorrentemente de saber popular. Os conteúdos da pedagogia histórico-crítica partem disso. Considera isso como algo relevante no processo educativo. Ele é o ponto, senso comum, saber popular, não é? É o ponto inicial do processo educativo. É o conteúdo primeiro que o professor lida, porque ele está recebendo o aluno e o aluno traz isso, independentemente da vontade do professor. Não é? E, por fim, não é? Os conteúdos da pedagogia histórica, da pedagogia tradicional, eles afirmam uma certa harmonia social. Não é? Eles reafirmam e reproduzem essa harmonia social. E, de outro lado, os conteúdos da pedagogia histórico-crítica, partindo do senso comum e do saber popular, identificando aquilo que nós vamos chamar de clássicos, ele procura questionar essa harmonia social. Então, por esse quadro, eu imaginei apresentar para vocês essa diferença em relação aos conteúdos, entende? Ambas valorizam o conteúdo, porém, a noção de conteúdo de cada uma é por demais diferente. Bem, esses conteúdos da pedagogia tradicional, eles têm referência naquilo que eles chamam de clássicos. E o Saviani, ao formular a pedagogia histórico-crítica, também tem referência nos clássicos. E aí se trata de entender o que vem a ser clássico, não é? E por clássico, a pedagogia histórico-crítica se reporta àquele saber historicamente acumulado pela humanidade, não é? E que é sintetizado na forma de ciência, filosofia e arte. É todo esse patrimônio cultural que a humanidade produziu, mas que é apropriado privadamente por um pequeno grupo social, aquele grupo social que tem direito a uma educação de qualidade. Ciência, filosofia e arte, muito embora tenha sido uma produção coletiva da humanidade ao longo dos tempos, ele é apropriado privadamente. A pedagogia histórico-crítica quer socializar esses conteúdos, porque ela faz uma aposta. Sabe qual é a aposta da pedagogia histórico-crítica? Se as classes subalternas souberem o que as classes dominantes e dirigentes sabem, nós estaremos avançando na luta para a transformação social. Então, o conceito de clássico de cada uma delas também é bastante diferente, não é? Bom, com isso, eu procurei distinguir a pedagogia histórico-crítica dessa chamada pedagogia tradicional. Agora eu gostaria de fazer uma distinção da pedagogia histórico-crítica, que é uma formulação do Saviani, da chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é do Libânio. Se vocês não sei se todo mundo aqui tem conhecimento dessa literatura, mas a literatura na área da educação, recorrentemente a gente encontra autores, e não é qualquer autor, são autores de renome, que dizem, então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos do Saviani, a pedagogia crítico-social dos conteúdos não é do Saviani. Então, é essa distinção que eu queria fazer. Né? E, para tanto, eu gostaria de dizer assim para vocês, olha, a pedagogia histórico-crítica, formulação do Saviani, e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, formulação do Libânio, tem semelhanças.
mas tem diferenças significativas. Entre as semelhanças, eu gostaria de destacar essas 6 que eu coloquei aí. Primeiro, ambas são críticas, não é? A formulação do professor Libânio, que se deu sobretudo entre as décadas de 1970 e 1980, o Libânio, ele estava tentando ajudar nesse processo de formulação de uma pedagogia no Brasil que fosse, de um lado, diferente da pedagogia tecnicista, da pedagogia tradicional, né, e da pedagogia nova. Ele estava tentando criar uma pedagogia alternativa a essas pedagogias não críticas. E ajudando, inclusive, o Saviani, não é? Neste processo. Portanto, na sua origem, muito embora o Libânio hoje tenha trilhado outros caminhos, na sua origem, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela é crítica. Ela vê uma relação entre educação e sociedade como que processos imbricados, articulados, e a educação com um papel no processo de transformação social. Não é? Então elas são críticas. Há uma referência comum, sobretudo no Libânio, lá na origem. Saviani não perdeu essa referência. E a referência é a referência marxista. Não é? Então, tanto uma quanto a outra são marxistas. Não é? Tanto uma quanto a outra, né, entendem a escola, e aí talvez nós começamos a trilhar um pouco desse processo de distanciamento na origem entre Freire e Saviani. Tanto Libânio quanto Saviani, tanto a pedagogia histórico-crítica quanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos, elas entendem que a escola é um espaço privilegiado de construção, de difusão do saber historicamente produzido, de construção e de difusão de novos valores, de saberes e de valores que podem induzir uma nova prática social. A escola é entendida por ambas como um espaço privilegiado deste processo de desenvolvimento social. O espaço privilegiado não, sabe? É um espaço formulado historicamente pela humanidade, mais desenvolvido naquilo que se refere a produzir e a difundir saberes, valores, atitudes, etc, etc, etc. Então é um espaço dos mais valorizados. Vamos lembrar o seguinte, né, que quando Saviani formulou a pedagogia histórico-crítica, entre os marxistas, havia a seguinte pecha da escola: a escola não serve para nada, só reproduz as relações sociais, só reproduz as desigualdades, só reproduz a violência simbólica. Né? Na época em que Saviani formulou a pedagogia histórico-crítica, os marxistas, em geral, não enviam papel para a escola. Saviani e Libânio, pelo menos Libânio, no processo inicial, eles veem a escola como um espaço privilegiado de formar homens que possam transformar a sociedade. Uma outra identidade é que ambos entendem a sociedade como um forte compromisso social, não é? Um espaço privilegiado, e um espaço em que o que está em questão ali, na escola, não é o saber sistematizado. É a necessidade de as classes populares terem acesso ao saber sistematizado. Isso não significa desconsiderar o saber popular. Isso não significa desconsiderar o senso comum. Não tem jeito de negar que na escola não tenha saber popular, porque o jovem que chega ali traz isso com ele. O problema é o que fazer com isso. A pedagogia tradicional desconsidera isso. A pedagogia histórico-crítica e a proposta da pedagogia crítico-social dos conteúdos é pegar isso e desenvolver isso. O saber popular e o saber do senso comum. Não é? Bom, para completar a confusão, o Libânio, quando o Saviani participou daquelas assembleias, daqueles congressos todos que ele participou, ele estava formulando uma pedagogia, não é? E criticando algo que à época era visto como a melhor educação, como a educação mais moderninha, que era a pedagogia nova. Quando o Saviani estava nesse processo, o Libânio falou com o Saviani e disse o seguinte: que nome que eu dou para essa pedagogia sua aí? O Libânio falou com o Saviani. Disse: que nome que eu dou para essa pedagogia que você está desenvolvendo aí? O Saviani disse assim para ele: olha, eu não sei ainda, eu estava pensando em chamar de dialética, não é? Mas aí fica difícil para as pessoas compreenderem, etc, etc, etc.
E o Libânio disse assim para ele: olha, eu vou chamar a sua pedagogia de pedagogia crítico-social dos conteúdos. Não é? Eu vou chamar a sua pedagogia de crítico-social dos conteúdos. O Saviani disse o seguinte para ele: olha, pode chamar. Não é? Chama aí. Não é? E ele chamou, se reportando a uma formulação do Saviani, entendeu? E aí criou uma confusão generalizada. A confusão é tão generalizada que pessoas, teóricos, estudiosos da estatura do Luiz Carlos de Freitas, identificam as duas. Né? Tratam as duas como se fossem as mesmas. Né? Por quê? Porque tem um montão de identidades. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que, além de identidades, elas têm diferenças, sabe? Falar com vocês. Bom, e entre as principais diferenças, não é? Primeiro, os formuladores são diferentes, não é? O formulador da pedagogia histórica crítica é o Saviani, e hoje ele conta com um conjunto de pessoas que o ajudam a desenvolver essa pedagogia. Gostaria de citar um, por exemplo, Newton Duarte, que trouxe para a pedagogia histórico-crítica essa dimensão da formação do indivíduo, da subjetividade do indivíduo, a partir de uma leitura de Vygotsky, sobretudo. Né? A pedagogia histórico-crítica não aposta apenas na centralidade dos conteúdos. A pedagogia crítico-social dos conteúdos entende que os conteúdos são tão significativos, que a aula é a unidade didática básica. Isto é, a gente só educa por aula. Né? Veja as diferenças. O método da pedagogia histórico-crítica, eu vou voltar daqui a pouco nesse tema, não está formalizado. O método entendido sobre como proceder no âmbito educativo, né? Não é algo formalizado, não tem uma regrinha, não tem uns passos assim, sabe? Já já eu vou voltar nessa discussão. Por quê? Sabe por quê? Não é porque não se quer, é porque não se pode. Porque uma concepção que se entende dialética, não dá para formular um método para diferentes contextos, porque mudam os contextos, a abordagem no momento do processo de ensino e aprendizagem, em sujeitos diferentes, em espaços diferentes, ela deve ser diferente. Não é? Então, a pedagogia histórico-crítica entende que o problema do método, a pedagogia histórico-crítica entende que o método está orientado para a concepção de dialética, portanto, é impossível ter um método formal, previamente estabelecido e válido para todas as unidades escolares do Brasil inteiro e do mundo inteiro. É impossível ter isso, sob o ponto de vista da pedagogia histórico-crítica. O Libânio formulou um método de 5 passos. E se você for olhar o método formulado pelo Libânio, sabe o que é aquilo? É uma didática clássica, uma didática tradicional. Então veja que nós temos muitas diferenças em relação à pedagogia histórico-crítica, não é? E à pedagogia crítico-social dos conteúdos. Eu gostaria só, para fechar essa parte, de ler um excerto aqui do Saviani a vocês sobre essa questão. Ele diz assim, olha, num texto chamado Educação em Diálogo: enquanto a pedagogia crítico-social, é o Saviani falando, tá? Enquanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos se voltou mais para as questões didáticas tratadas no âmbito intraescolar, a pedagogia histórico-crítica procurou sempre tratar a problemática pedagógica, incluídas as questões didáticas, em estreita articulação com a problemática social mais ampla, considerando suas implicações políticas e econômicas. É o Saviani se diferenciando, ele próprio se diferenciando do Zé Carlos Libânio. Bom, beleza, gente? Então, penso que para falar da pedagogia histórico-crítica, temos que fazer 2 distinções. Ela não é uma pedagogia tradicional, conteudista, e nem é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, como normalmente ocorre, né? Bom, considerando isso, essa distinção, eu gostaria então agora de tratar com vocês, de estabelecer algumas definições sobre a pedagogia histórico-crítica. Vai lá, Gabriel. Bem, primeiro o contexto histórico em que ela surgiu, década de 70 e de 80.
Talvez alguns de vocês aqui não se reportem a essa época, mas é importante dizer, não é? A prevalência que a gente tinha era de tendências pedagógicas que inspiravam o processo educativo, sobretudo escolar, no sentido da reprodução social. O que a gente tinha nessa época eram escolas cujo projeto pedagógico hegemônico era de tipo tradicional, tecnicista, e havia uma moda muito grande chegando, a pedagogia nova, criticando a pedagogia tradicional. É neste contexto histórico, não é, que alguns marxistas se apresentam neste contexto e dizem o seguinte: ó, realmente, a escola só reproduz e não serve para nada. Não é? Então, alguns marxistas, não é, passaram a ver a escola como sendo um espaço em que não é possível atuar no sentido da transformação social. É esse contexto histórico em que a pedagogia histórico-crítica é formulada. Veja, ó, alguns dizem assim: a pedagogia histórico-crítica é escolar e a pedagogia do Freire é dos movimentos sociais. Cuidado com isso, porque nós temos que entender o momento em que a pedagogia histórico-crítica foi criada e por que ela foi criada. Ela foi criada como uma crítica acadêmica aos marxistas que não viam a escola como um espaço de transformação social. Tem que entender os motivos pelos quais ela foi criada. Não é? Bom, considerando isso, eu gostaria de só citar algumas fontes teóricas dessa pedagogia chamada pedagogia histórico-crítica. O Saviani se reporta muito àquilo que a gente chama de marxismo originário, sobretudo, obviamente, nas formulações dos pais do marxismo. Não é? Eu não gosto muito dessa palavra marxismo, prefiro marxismos. Não é? Por isso eu uso sempre marxismo originário, mas Marx e Engels. Há uma forte referência da pedagogia histórico-crítica a um marxista, que é Antônio Gramsci, não é? E Gramsci é lido de diferentes maneiras, não é? Há leituras liberais, idealistas de Gramsci. A leitura que o Saviani tem de Gramsci não é de um idealista, não é de um intelectual liberal. A leitura que o Saviani tem do Gramsci é mediada pela interferência que Lenin teve no processo de formulação dos conceitos gramscianos, das categorias gramscianas e da praxis gramsciana. Sneders é uma outra referência importante para a formulação da pedagogia histórico-crítica e, mais atualmente, como eu já disse para vocês, tem sido constituído um grupo de pessoas que tem ajudado a desenvolver a pedagogia histórico-crítica. E esse grupo trouxe, entre outras referências, uma referência importante, não é? Que é Vygotsky. E essa referência se dá e está sendo desenvolvida no interior da pedagogia histórico-crítica, sobretudo pelo trabalho de um teórico, que é o Newton Duarte, professor da Unesp de Araraquara. Newton Duarte, que é considerado hoje o maior crítico das pedagogias do aprender no Brasil. Não é? Então são essas as fontes teóricas. Não é? Portanto, em linha geral, se vocês me perguntassem assim, o que é a pedagogia histórico-crítica, eu diria para vocês: olha, é uma pedagogia marxista de inspiração gramsciana. É uma pedagogia marxista que se inspira nesse marxista italiano chamado Antônio Gramsci. Não é? E se sustenta, sobretudo, em dois grandes conceitos. Qualquer texto do Saviani que vocês pegarem, vocês poderão ter duas chaves interpretativas desse texto, que ele próprio cita, mas vocês vão ver ao longo do texto esses conceitos sendo recorrentes, que é o conceito de classe, próprio do marxismo, e o conceito de praxis. Portanto, é uma pedagogia de inspiração gramsciana que se sustenta no conceito de praxis e no conceito de classe, não é? E que procurou atualizar a proposta escolar gramsciana. Obviamente aqui não vai dar para desenvolver esse raciocínio, esse conceito de escola unitária, mas Gramsci formulou uma proposta de escola, chamada escola unitária. Ao meu juízo, eu penso que o Saviani pega a proposta gramsciana da escola unitária e atualiza para a realidade nacional, sabe? Eu penso que, para entender bem a pedagogia histórico-crítica, tem que entender bem a escola unitária, uma proposição escolar de Antônio Gramsci. Bem, considerando essas questões mais particulares, eu gostaria de apresentar algum detalhamento geral, né? Vai lá, vamos ver.
Em geral, a partir daquelas definições gerais, pretendo apresentar algumas definições específicas, não é? Bom, como marxista, que compreende que o núcleo elementar do processo de desenvolvimento histórico-social da humanidade se dá em função daquela atividade por meio da qual o homem transforma a natureza, e ao transformar a natureza em seu benefício, ele transforma a sua própria natureza humana. Como marxista que compreende, vou dizer isso de outro jeito, a categoria de trabalho como elemento central na vida social, a pedagogia histórico-crítica não poderia ter outro princípio. O princípio da pedagogia histórico-crítica é adotar o trabalho como princípio educativo. Né? Trabalho, não confundir com emprego. Trabalho na perspectiva marxista do termo. Né? Bom, a finalidade é conseguir produzir as condições no indivíduo, nos grupos sociais e nas classes sociais, para que elas possam alcançar a igualdade, reconhecendo que há uma desigualdade profunda entre os indivíduos, os grupos e as classes sociais. E há uma desigualdade também no interior da escola, entre o professor e o aluno, mas já já a gente fala deles. A concepção da escola, como eu disse, é o mais desenvolvido espaço e processo em que se pode desenvolver a educação, e é o lugar do saber sistematizado. Dizer que a escola é o lugar do saber sistematizado não significa colocar fora da escola o senso comum e o saber popular. Significa reconhecê-los como parte do processo. Mas reconhecê-los como parte do processo, mas que, sendo a escola um espaço para a elevação da consciência do sujeito sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor, é preciso que a escola tenha no seu currículo mais elementar a possibilidade de os alunos terem acesso ao saber sistematizado, que os gregos chamavam lá de episteme, sabe? Então, a escola é o espaço do saber sistematizado. Né? Para quê? Para que as classes subalternas, tendo acesso a esse saber sistematizado historicamente na forma de ciência, filosofia e arte, ela possa saber o que as classes dominantes e dirigentes sabem. Não é? Bom, a dinâmica do professor e aluno é uma dinâmica cujo ponto de partida é a desigualdade e o ponto de chegada é a igualdade. Não é? O professor faz um movimento descendente e o aluno faz um movimento ascendente. Não é? O professor, na sua dinâmica do processo educativo, ele parte do fato, compreende-se assim, muito embora os processos formativos de professores, não é, acabam muitas vezes não possibilitando que essa riqueza que deveria estar presente não esteja, mas enfim, se concebe que na dinâmica do processo de ensino e aprendizagem escolar, o professor desenvolva ele, que tem uma visão mais ampla e sistematizada da vida social e de si mesmo, ele chega no aluno que não tem uma visão ampla e nem sistematizada, nem de si e nem do mundo. O Saviani chama assim, diz assim, o professor tem uma visão sintética da realidade, mais elaborada, mais ampla, sobre aquilo que é, quais são os seus processos de desenvolvimento. O aluno não tem essa visão tão ampla, nem de si, nem das relações sociais, do mundo social. O professor, então, tem que fazer um movimento ascendente. Mas não é para deixar o aluno no saber comum, no saber popular que ele tem. É para elevar a consciência dele sobre si e sobre o mundo. Para que o aluno, de uma visão caótica sobre si e sobre o mundo, alcance uma visão sincrética. Ele alcance uma visão sintética, elaborada, sobre si e sobre o mundo. Não é? Então, movimento ascendente e descendente, de síncrese a síntese e de síntese a síncrese. Bom, e em relação ao método, o método fundamental, o método para a pedagogia histórico-crítica, fundamentalmente, como eu disse para vocês, ele não está formulado, mas não é porque não se queira, é porque a pedagogia histórico-crítica tem uma visão dialética da realidade, da educação, da escola, da vida social como um todo. Então não há método formal e universalmente estabelecido na pedagogia histórico-crítica. Na pedagogia tradicional há, na pedagogia nova há,
Não há um método estabelecido. Porém, há caminhos sugeridos por meios dos quais se procura fazer com que o aluno, de uma consciência sincrética, atinja uma consciência sintética. De uma visão caótica sobre si e sobre o todo, ele passe a ter uma visão mais elaborada sobre si e sobre o mundo. Por quê? Esse compromisso de elevar a consciência dos alunos de um senso comum àquilo que o Saviani chama de consciência filosófica. Porque há uma aposta. A aposta é a seguinte: transformando a visão do sujeito sobre o mundo, transformando a concepção do sujeito sobre o mundo, outras coisas nesse sujeito vai mudar. Não é? Mudando o seu pensar, muda ao mesmo tempo, concomitantemente, não só o seu pensar, mas a sua forma de ser, de sentir e de agir. Portanto, há uma aposta da pedagogia histórico-crítica de, na medida em que promove o processo de acesso das classes subalternas ao conhecimento sistematizado, neste processo, não é depois nem antes, é durante, é junto, é dialético esse processo. Se estabelece no interior das classes subalternas alguns processos importantes, sobretudo a superação da apatia política, que é condição indispensável para a superação da exploração econômica e da alienação social. Né? Bem, não há um método formalizado, mas há caminhos sugeridos. Na Escola e Democracia está escrito assim: passos. Passo dá a impressão de que é um depois do outro, não é? O Saviani escreveu Escola e Democracia lá atrás, e atualmente ele tem dito assim, ó, não chama de passo não, porque as pessoas entenderam outra coisa. Chame de momentos. Né? Então, a pedagogia histórico-crítica, muito embora ela não tenha um método sistematizado, formalizado e universalizado, ela sugere caminhos por meio dos quais o processo de ensino e aprendizagem possa, partir da prática social e, a partir da problematização dessa prática social, se alcance uma nova visão sobre a realidade. Esses 5 momentos, as 5 diretrizes, né, são diretrizes assim, que a gente poderia assim conceber. Né? Parte-se da prática social, e quando a gente está entendendo prática social, é a vida concreta do sujeito. Até mesmo a sua vida cotidiana, sabe? Aqueles problemas que o sujeito enfrenta na sua cotidianeidade historicamente produzida. Nessa cotidianeidade que se produz conhecimento, que os gregos chamavam de sofia. Nessa cotidianeidade que se produz saber também, o saber popular. Nessa cotidianeidade que não é uma formulação, não é resultado das ações presentes, mas é uma cotidianeidade produzida historicamente ao longo da história. Por isso, revela situações limites ao indivíduo. Situações que desafiam a sua existência. Situações de contradição. A pedagogia histórico-crítica parte dessa visão da prática social contraditória. Parte dessa visão da prática social contraditória para problematizá-la. Problematizá-la nos 2 sentidos, objetivo e subjetivo. Primeiro, identificar essas situações limites e contraditórias. E um segundo, identificar os conhecimentos necessários para que essa contradição possa ser conhecida e, obviamente, conhecida, superada. Não é? Identificado essas situações limites e os conhecimentos necessários, se parte para o terceiro processo, que é a apropriação desse instrumental cultural que a humanidade produziu e sistematizou na forma de ciência, filosofia e arte, socializar isso com as classes subalternas, com quem não tem, né? Com quem não tem acesso a isso. Essa apropriação do saber objetivado não é só do saber, portanto não é só transmissão. Apropriar-se do saber sistematizado significa entender, inclusive, como ele foi produzido e como ele está sendo produzido. Então não dá para usar na pedagogia histórico-crítica simplesmente transmissão. Tem transmissão? Sim, tem transmissão. Mas não só transmissão, mas tem construção também. Estou frisando isso porque isso é uma crítica recorrente também, não é? Para quê? Para que a gente produza nos indivíduos, no processo de educação escolar,
uma elevação da sua consciência, uma transformação da sua forma de ser, pensar, agir e sentir, para que ele possa, na realidade em que ele vive, tomar iniciativas que superem esses problemas identificados, a partir desse acesso que ele teve à possibilidade de ter uma nova compreensão da vida social. O Saviani chama isso do momento culminante do ato educativo. E para expressar isso tudo que eu falei, ele usa um conceito, de Gramsci, que é o conceito de catarse. Qual é o ponto culminante do processo educativo para o Saviani? Alcançar a catarse, assim compreendida. Obviamente, a catarse, assim compreendida, a partir da compreensão gramsciana, possibilita ao sujeito, alguns dizem assim, vocês vão encontrar isso em alguns textos, né? Possibilita ao sujeito, depois que ele produziu a catarse, voltar à prática social. Nós fizemos uma entrevista com o Saviani em 2012, vai sair publicada agora numa revista que nós estamos criando aqui em Sorocaba. Ele diz assim, não tem como voltar para a prática social. Sabe por que não tem como voltar para a prática social? Porque dela a gente nunca saiu. A gente nunca saiu. Então não é voltar à prática social. É ter da prática social uma nova compreensão para que uma nova ação seja nela desenvolvida. Então, se vocês perguntarem sobre o método da pedagogia histórico-crítica, nós poderíamos fazer essas indicações de diretrizes gerais. Não é? Vai lá, Gouveia. Bem, considerando isso, então, eu gostaria de apresentar para vocês, nesse momento final, o que eu considero ser distanciamentos e proximidades entre Saviani e Freire, não é? Considerando aquela tese inicial. Há mais distanciamentos no início, quando eles estavam a formular as suas pedagogias, e mais proximidades no momento final, não é? Bom, entre os distanciamentos, é recorrente, o Gouveia disse isso para a jornalista, e eu concordo, gênero, número e grau, né? Onde estava Saviani quando ele começou o processo de formulação da pedagogia histórico-crítica? Na academia. Foi uma reflexão teórica, acadêmica, crítica às pedagogias vigentes e crítica aos marxistas que entendiam a escola como sendo o único centro de processo de reprodução. Não é? Então o Saviani estava na escola. O Freire estava junto com o povo, enfrentando um problema. Né? Um problema eminente do Brasil das décadas de 50 e 60, o analfabetismo. Mas é problema, eu gosto de dizer, não é problema subjetivo, sabe? Não saber ler e escrever. É problema concreto. É problema objetivo e subjetivo. Quando você não sabe ler e escrever, você não tem só uma perda sob o ponto de vista da sua subjetividade. Você não consegue ler as coisas. Você tem uma perda objetiva. A sua situação concreta no mundo muda, porque você não consegue ler o mundo. Não é? Então, os dois partem de lugares diferentes. Não sei se essa é uma boa expressão, mas enfim. Segunda diferença. A PHC ela é formulada como uma crítica ao modelo escolar. A pedagogia libertadora ela se desenvolve em espaços educativos não escolares. Na sua origem fundamental, a partir de espaços educativos não escolares e voltado para um público específico, que era o adulto que não sabia ler. Então veja que tem diferenças, não é? Uma diferença para mim das mais significativas, não é? O Saviani, muito embora lá atrás, na sua tese de doutorado, que foi publicada na forma de livro chamado Educação, Estruturas e Sistemas, na sua tese de doutorado, o Saviani fala assim, o método que eu usei é fenomenológico. Depois ele tentou explicar isso aí, não é? O processo de formação do Saviani se deu a partir do contato com grandes figuras ligadas à fenomenologia no Brasil. Mas hoje em dia, ninguém duvida que o Saviani seja marxista, não é? Ninguém duvida que Saviani seja marxista. Saviani ele se intitula marxista e as pessoas xingam ele de marxista, não é? Agora, em relação ao Paulo Freire, nós temos um problema. Sabe qual é o problema? Não sei se é problema. O problema para mim, pode não ser para o Gouveia, para vocês. O problema é que, ao fazer uma leitura do Freire marxista, nós precisamos considerar
a evolução histórica do pensamento dele, que, ao meu ver, o governo não concorda com isso, vai argumentar em torno disso. O desenvolvimento histórico do pensamento de Paulo Freire começou com um contato muito grande com a Igreja Católica e com aquilo que era referência para a teologia da libertação, o existencialismo cristão. E prosseguiu, posteriormente, se aproximando muito do marxismo. Mas vou dizer uma coisa para vocês, deixa eu ver se eu encontro uma citação aqui, não é? Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, uma citação importante. Nesse processo de desenvolvimento do Paulo Freire, ele se aproximou do marxismo, mas ele próprio diz não ser marxista. Nesse livro Interlocuções Pedagógicas, aqui tem uma entrevista que o Saviani e o Adriano Nogueira fez com o Paulo Freire. Está aqui, uma entrevista recente. Coisas interessantíssimas tem aqui, recomendo a leitura. O Saviani e o Adriano Nogueira entrevistando o Paulo Freire. Em certa altura dessa entrevista, o Paulo Freire diz o seguinte: perguntaram-me recentemente num debate: Paulo, tu te definirias como sendo marxista? E eu comentava: eu lhes digo que, por respeito a Marx, eu não me defino marxista. Um teórico que aceita algum a priori da história, ou na história, não é um marxista. Eu dizia, ironizando, que este teórico corre o risco de, encontrando-se com Marx em alguns pós-vida, ouvir dele: Marx, meu amigo, você estava equivocado ao respeito das minhas contribuições teóricas. Igualmente, Paulo Freire falando, eu aceito Deus como um a priori, e não admito ouvir perguntas e questões como como é este Deus, como ele age, ele é homem ou é mulher, ou é um fluido? Ele mora aqui ou acolá? Se eu não souber explicar isso historicamente, eu não estarei sendo um marxista. Né? Agora perdi o óculos. Sem óculos não vejo onde está. Então esse distanciamento tem, não é? Ao meu juízo, o Paulo Freire, sobretudo no início, ele tinha uma proximidade justamente pelos métodos da igreja, da teologia da libertação, ver, julgar e agir, por exemplo. Né? Ele tinha uma proximidade com alguns métodos da pedagogia nova, e o Saviani nasceu fazendo crítica à pedagogia nova. A novidade que o Saviani trouxe foi o seguinte, na década de 70 e de 80. Todo mundo era crítico à pedagogia tradicional, e todo mundo queria ser escola novista. O Saviani disse assim, a escola nova é conservadora, e há aspectos da escola tradicional que não são conservadores. Essa foi a novidade que ele trouxe na década de 70 e de 80. Não é? E, obviamente, é preciso reconhecer, né, gente? Nós estamos falando aqui Freire e Saviani. Olha, o reconhecimento internacional do Paulo Freire é um dos maiores educadores de todos os tempos. Saviani não adquiriu essa estatura. Né? Saviani tem um reconhecimento nacional, e na América Latina. Não alcançou a estatura de reconhecimento do Paulo Freire, obviamente. E agora algumas proximidades, não é? Bastante rapidamente, senão... O Freire e o Saviani, ao meu juízo, ambos têm uma mesma concepção de homem de realidade. Concepção de homem como um ser de praxis. Concepção de realidade como uma produção histórica humana. Tem uma compreensão muito próxima da educação a partir do conceito de que a educação não é neutra. Não existe educação desvinculada da política, porque o exercício da política implica numa atividade pedagógica. E o exercício da pedagogia implica nas relações de poder. Não é? O objetivo educativo elementar é algo concreto, e concreto no sentido objetivo e subjetivo, não é? Que é a libertação das classes subalternas da condição de exploração econômica e alienação social a que estão submetidas. O método de ambos, se é que a gente pode assim falar, já considerei que o método para a pedagogia histórico-crítica não é formal e universalmente válido, eles têm o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Ponto de partida, a prática social, o senso comum, o saber popular. Ponto de chegada, a transformação disso pelo indivíduo que passou por um processo educativo. Então, há muitas semelhanças entre eles. E para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, olha,
esse debate aqui é legal, a gente poderia ficar aqui 2 horas buscando os pelinhos do ovo, os filigranas que identificam e que diferenciam Paulo Freire. Mas eu penso que mais importante do que isso é o fato de que a gente está vivendo no momento presente uma situação na área da educação muito desafiadora. Isso se manifesta de diferentes formas. Ao meu juízo, as diferentes formas desse desafio que se apresenta à educação hoje em dia, ele se dá a partir de uma visão de que hoje em dia está em disputa no âmbito educativo 2 grandes projetos. Um projeto representado por aqueles que entendem a educação como mercadoria, e mercadoria contaminando toda a dinâmica de funcionamento da vida social, a lógica de funcionamento da vida social, todas as estruturas sociais. Mercadoria que, ao transformar tudo em mercadoria, em mercado, acaba desumanizando o homem. Agora, há um outro projeto que se opõe a esse, que é um projeto que entende a educação como direito. Direito do quê? De não se deixar virar mercadoria, de não se deixar ser mercantilizado. Eu penso particularmente, pode pôr a transparência, eu penso particularmente que nós temos um desafio, aqueles que entendem a educação como direito, que é buscar a unidade entre todos nós que entendemos a educação como direito, para enfrentar essa luta contra aqueles que entendem a educação como mercadoria. Buscar a nossa unidade entre todos aqueles que entendem a educação como direito. Se nós fizermos isso, nós teremos 2 grandes referências para orientar a nossa ação: Freire e Saviano. Bom, gente, boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns já tive o prazer de conhecer, alguns de mestrado, de graduação, outros colegas da rede pública aqui de Sorocaba, e é com muita alegria que a gente tem esse momento, tem esse espaço para discussão. Quero também deixar claro assim, a perspectiva, que embora fosse inicialmente um evento bem menor, que o Marquinhos fez todo um esforço, o Marquinhos nunca sabe falar machinho, para que isso se tornasse uma divulgação mais ampla e por aí vai. E isso também sou grato. Eu gostaria também de enfatizar como é bom nós termos hoje um espaço que poucas vezes aconteceu no âmbito da educação brasileira. Pessoas que defendem diferentes posições em muitos aspectos estarem juntos, discutindo suas diferenças de maneira madura, adulta e por aí vai. Assim como, claro, esse slide final do Marquinhos deixa claro por quê. Por termos o mesmo compromisso, ou como ele colocou, como o mesmo ponto de chegada para essa transformação. Agora, claro, temos discordâncias históricas, temos discordâncias em relação à dissociação na perspectiva freiriana entre método e conteúdo. Quer dizer, quando Marquinhos, por exemplo, estava colocando em nome do Saviano, evidentemente, ele falou que eu faço uma leitura de Freire, que é minoritária, na própria fala dele, ele citou várias vezes o Libânico, faz uma leitura equivocada de Saviano. Claro, Freire, e até quanto maior a escala, mais equívocos teremos na interpretação das pessoas. O próprio Marx sofre isso, qualquer um, você tirado do contexto. O que eu sistematizei aqui para a gente conversar hoje basicamente toca em vários pontos comuns em relação aos parâmetros, aos referenciais que o Marquinhos citou, só que uma outra ordem. Mas eu quero deixar claro de antemão que, por exemplo,
tanto o penúltimo slide, quando ele fez algumas aproximações, né, Freire e Saviani, quanto o último, estamos de pleno acordo. Tá? Eu já começo das aproximações e quero deixar claro aqui, também já de antemão, já que nós vamos aprofundar, o meu profundo respeito, né, pelo histórico e pelo compromisso político do professor Saviani ao longo da sua produção. Entretanto, agora vamos falar das nossas diferenças. Né? E, nesse sentido, eu vou trazer um pouquinho de história do Paulo Freire. Primeiro, eu quero destacar que Paulo Freire está produzindo sua obra nos anos 50 e 60, fundamentalmente. Claro, sua última obra, Pedagogia e Autonomia, em 95, mas o eixo central, se a gente pode falar, são 3 obras. Né? Uma, Extensão e Comunicação, outra, Ação Cultural para a Liberdade, e a outra que ficou, né, mais amplamente conhecida, internacionalmente conhecida, que é a Pedagogia do Oprimido. Essa produção, esses 3 textos são produzidos no Chile, logo após, né, o exílio de Freire, que vai para Bolívia e depois para o Chile. Estou falando dos anos 65, 66, 67, 68, 69. Né? Primeira versão da Pedagogia do Oprimido é em 69. Portanto, anterior à década de 70, a todo esse contexto educacional que o Marquinhos há pouco mencionava aqui, de escola novismo, do contexto brasileiro em particular. Claro, esses livros eram traduzidos, e evidentemente que, né, haviam seguidores, leitores, não só no Brasil, como ele bem destacou em outros lugares. Segunda, a formação dele é no direito. Paulo Freire nunca fez pedagogia. E isso vai ser interessante, vamos dizer assim, no aprofundamento filosófico e no posicionamento que ele assume. Tá? Outra coisa, ele já vai trabalhar, ele, né, em algumas entrevistas, tal, ele mencionou, olha, eu não fui trabalhar, né, na área de advocacia, porque o primeiro caso que eu fui trabalhar, eu me decepcionei tanto, porque a ordem judicial era tirar todos os meios de produção de um dentista, assim, certo? Os aparelhos que ele estava devendo, que eu falei, em um mês eu desisti da profissão. Fui buscar a atividade que eu já desenvolvia nas favelas de Recife, né? E aí já aconselho uma visita no YouTube à última entrevista de Paulo Freire, né? Porque, sinceramente, quer dizer, a leitura do trecho que há pouco o Marquinhos fez aqui, eu acho que a interpretação foi meio equivocada. Em que sentido? Se vocês forem olhar lá no YouTube e tal, Paulo Freire, última entrevista. Isso se dá em abril de 1997. Ele morre dia 2 de maio de 97. Portanto, 20 dias antes de sua morte, onde ele assume, historicamente, uma visão marxista. É claro? Então, ele, na boca dele, isso é dito. É uma entrevista que ele dá à PUC. Né? Então, é importante. O que ele não faz, e nunca fez, é uma dissociação entre a perspectiva de uma crença transcendental e uma prática marxista. Nem numa entrevista em 71 que ele faz, né, na Europa, onde isso já gerou esse tipo de dificuldade. E, para falar a verdade, né, compreender Paulo Freire como marxista é uma dificuldade que eu não entendo. Até a direita e movimentos sociais colocam fora Paulo Freire marxista. Tá certo? Bom, se até a direita entende, o que vamos pensar dos outros, não é verdade? Porque os causas, evidentemente, muito lá. Bom, segundo aspecto, veja a produção, nem vou citar aqui quantos já leram ou não leram a hora dele, né? Mas só pelo nome. O primeiro livro, que eu acho que é o início de sistematização, mas eu não considero entre aqueles 3 fundamentais, que é a Educação como Prática da Liberdade, o título já nos anuncia qual é o interesse político da educação. Quero deixar claro que já em 57, 58, quando eu trabalhando lá em Recife e produz o seu primeiro livro, que na realidade foi a sua tese de doutorado, ele já deixa claro a educação como ato político. Aí em seguida vão sair os livros, né? Pedagogia do Oprimido. Por que será que chama Pedagogia do Oprimido, mesmo para quem nunca tenha lido? Não é do deprimido.
Não é do comprimido. E não é do reprimido. Olha, do oprimido por o quê? Né? Então, cabe a gente fazer essa leitura para deixar clara a posição política dele. E seus conceitos centrais. Nós vamos ver, né, que ao longo das suas 30 e poucas obras publicadas, em vários idiomas e por aí vai, ele sempre está participando, direto ou indiretamente, de movimentos sociais internacionais em busca da emancipação, da libertação de colônias, né, de países, e sempre se contrapondo. Isso, eu estou falando, gente, dos anos 60. Eu não estou falando dos anos 90. E basta ir, volto a repetir, ao livro e ao texto. Leia o primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido, em 1968, vocês vão ver do que se trata. Né? Ah, mas tem gente que não entende assim Paulo Freire. Bom, objetivamente, quem não entende a posição política de Paulo Freire, ou a posição que ele assumiu, não leu a obra. Por quê? Porque, olha, ele fala isso explicitamente. Evidentemente que ele tem uma concepção e uma linguagem pertinente à sua época e ao seu contexto. Sem dúvida nenhuma, nesse período, embora já existisse dentro da igreja movimentos progressistas e tal, não sei se caracterizaria como uma teologia da libertação, mas enfim, ele, claro, atuava nesses espaços. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Mas para ele não havia contradição nenhuma na leitura filosófica que ele apresentava em relação àquilo que era a sua prática social concreta. É claro que é essa educação emancipatória. Bom, o que é importante a gente perceber? Isso o Marquinhos também teve alguns destaques que eu praticamente acabou entrando em concordância. Né? Educação como ato político, que é a primeira questão que ele coloca, praxis, diálogo, e aí a gente vai ter que aprofundar um pouco isso, conscientização para além da consciência, nós vamos ter que discutir isso, e transformação de uma realidade injusta, transformação social, que aí também temos concordância. Agora, o que é importante? A gente entender as leituras feitas após o golpe militar, durante a ditadura, em relação a Freire. Qual foi a grande perspectiva? Uma tentativa do esvaziamento da posição política e da perspectiva política da educação. A gente vai perceber isso com o quê? Por exemplo, a alfabetização de Freire, que buscava a conscientização, essa formação crítica, é só ler lá a Educação de Prática e Liberdade, foi esvaziada durante a ditadura por uma proposta chamada Mobral, né? Quem é jovem há muito tempo como eu é capaz de, né, se lembrar, onde pegava, por exemplo, a palavra tijolo, que Paulo Freire tirou, era uma palavra que chama palavra geradora, que deu origem no pedagogia oprimido ao termo mais amplo, que chama tema gerador. E tema gerador é um conceito freiriano, não tem nada a ver com pedagogia de projeto, com temática. Mas lá, eles pegaram a palavra tijolo e levaram no olho a pouco o chuí. Quando efetivamente ele só escolheu aquela palavra a partir de uma pesquisa e do universo temático daquelas pessoas que São Paulo protegia naquele momento histórico. Aí que vem a história do método Paulo Freire. E aí, concordando com a concepção de método em que o Marquinhos colocou, métodos são percursos, são procedimentos. Toda ação humana tem. Entretanto, ele varia em função dos contextos em relação aos objetos. O que nós temos, aí sim, uma perspectiva clara, é uma metodologia, não método. E a metodologia nós chamamos os princípios políticos, filosóficos e da teoria do conhecimento e epistemológicos que fundamentam a nossa prática. Portanto, tem coisa que não é freiriana. Ah, mas tem gente que chama. Sim, como todo autor sofre esse tipo de situação. Né? Basta você tirar do contexto que você usa, né, esse autor da forma mais interessante de acordo com a sua perspectiva. Outra questão básica, olha, eu tirei, acho, distinção, comunicação e pedagogia do oprimido.
esse trecho aqui da Pedagogia do Oprimido. Então, Freire afirmando. É um trecho um pouco longo, eu fiz uma síntese, mas, por favor, visitem a obra hoje. Vocês vão ter acesso a isso na internet, né? E aí é só colocar lá na obra, o localizador, vocês encontram isso com facilidade. Creio poder afirmar que toda prática educativa demanda a existência de sujeitos. Um que, ensinando, aprende, e outro que, aprendendo, ensina. Aí vem uma diferença importante em relação à colocação que Marquinhos fez a partir dos pressupostos. Para Freire, no processo de ensino-aprendizagem, ambos aprendem. O pensamento de ambos são diferentes, mas não há uma ascendência e uma descendência. O que há é uma compreensão crítica de um processo dialético de educação, onde ambos chegam a uma nova síntese. O professor não leva uma síntese para o aluno sincrético, só para citar os termos que há pouco o Marquinhos nos levou. O professor, a priori, tem uma visão mais contextualizada daquele conhecimento, daquela realidade, porque ele tem um conhecimento científico. Entretanto, no processo de ensino-aprendizagem, ele também sofre transformações na sua perspectiva, não no sentido dos fins, mas no sentido de uma compreensão profunda daquela realidade onde ele está. Porque o pressuposto é que todo conhecimento, inclusive a ciência, construído pelo homem, é um ótimo acervo. Mas ele é uma base para entender a realidade concreta a cada momento, a cada época, a cada situação. Então ele nunca vai dar conta, a priori, de uma situação efetiva que uma escola, que um movimento social, que quer que seja, qualquer processo sistematizado de ensino-aprendizagem pode acontecer. Então, eu, como professor de biologia, minha formação foi na área de biologia, depois fui fazer doutorado em currículo, tal, na perspectiva freiriana. Eu, que fui professor 25 anos de escola pública, com muito orgulho, professor de biologia e de ciências, em São Paulo, eu não posso, a priori, determinar qual conhecimento da biologia ou das ciências da natureza, ciências naturais, que eu devo abordar numa escola pública na periferia de São Paulo. Eu vou abordar conhecimentos de ciências. Agora, quais? Vai depender das contradições efetivas, concretas, presentes naquela situação, das leituras de mundo. E aí eu fiquei contente que o Marquinhos citou situações e limites. Situação limite está no capítulo 13 da Pedagogia do Oprimido. Né? Paulo Freire está trazendo isso lá em 68 e 69, a ideia de uma situação limite. Traz hoje, se não me engano, de Goldman, né? A ideia, e de ato limite. E isso está lá presente como o quê? O ponto de partida para uma intervenção, para uma transformação daquela realidade. Outra coisa, ele pressupõe a existência de objetos e conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Agora, o conteúdo se dá nessa relação dialética, porque o diálogo em Freire é dialético. Dialogar não é ser simpático, perguntar para os alunos: e aí, gente, tudo bem? Olha, vamos dar as mãos, vamos começar a aula agora e vamos cantar uma musiquinha. Isso não é diálogo. Diálogo é um posicionamento da teoria do conhecimento. E ser dialético envolve obrigatoriamente posições de tese e de antítese na relação educador-educando. Entretanto, essa diferença não determina uma hierarquização, mas são diferenças que levam a uma construção coletiva de um novo conhecimento. Envolve o uso de métodos, claro. Qualquer ação humana, né, para eu sair daqui e voltar para dar aula à noite, o Marquinhos também, vamos usar um método. Entretanto, volto a repetir, métodos e não método. Por quê? Porque ele defende uma pedagogia, portanto, um posicionamento filosófico em relação ao conhecimento e ao papel da educação, o papel social da educação. Portanto, não é, você tem uma variedade enorme de métodos dentro dessa metodologia. Tem um caráter diretivo. Ah, não, como é que é ser freiriano? A gente entra na sala de aula e pergunta: e aí, gente, o que nós vamos conversar hoje? Isso não tem nada de freiriano, pessoal.
Ah, mas eu vi muita gente falando isso. Eu vi muita gente falando que festa junina, Copa do Mundo, era tema gerador. Falou errado. Quem é você, governo, para dizer isso? Eu não sou ninguém, cara. Vai no Pedagogia do Oprimido, vê lá, capítulo 3, definição de tema gerador. E vai me dizer que festa junina, como é compreendida, é uma contradição social. Que as pessoas tomaram Copa do Mundo numa perspectiva de contradição social. Dia das Mães. Tem livros de educação infantil, muitos colegas devem conhecer, eu já vi muitos, que tratam, por exemplo, tema gerador Dia das Mães. Ele está discutindo o quê? Uma perspectiva de emancipação da dominação feminina sobre a sociedade? É isso? Eu vou pegar as crianças da pré-escola e vou desenvolver práticas, sei lá, certo? De questionamento. Não é isso. Né? É fazer um coraçãozinho, não sei o que mais. Pessoal, não é tema gerador, pô. Vai lá, vê a definição, usa o conceito. Bom, é diretivo, contém objetivos, sonhos, utopias, não no sentido da alienação, mas no sentido etimológico, onde preciso chegar. Bom, daí a qualidade de sua prática que eu tive de ser política. Volto a repetir, estamos falando isso lá nesse contexto. Então veja, eu selecionei aqui alguns conceitos que a gente pode dizer que são centrais da obra de Freire. Né? Praxis, como o Marquinhos falou, e há pouco nós colocamos. Uma praxis transformadora em busca de uma pedagogia libertadora. Pressuposto metodológico. Eu tenho que sair de uma situação de conflito, de desumanização, para com o outro, e não para o outro sobre o outro, construir um anúncio, uma superação. O que é a denúncia? É a contradição, é a situação de sofrimento que as pessoas explicam como fatalismo. Tipo assim, eu sou pobre, né, mas fazer o quê? Deus quis. Isso é um tema gerador. Isso é uma contradição. Isso é uma situação que precisa ser denunciada, cuja superação, ou cujo anúncio, depende efetivamente de ambos construírem essa superação. Ambos, educadores e educandos. Isso envolve, claramente, se é toda a prática educativa é política, uma prática libertadora envolve um princípio ético. E a eticidade aqui é um compromisso, não é um respeito, é um compromisso com a superação das situações de desumanização que o outro sofre. Então, respeitar significa, ele pensa o que ele quiser, paciência. Compromisso significa você agir aqui no campo educacional, pedagógico, no sentido de superar aquela perspectiva. E o diálogo, uma construção de conhecimento. O diálogo com construção de conhecimento é uma exigência, não é uma opção. No posicionamento da teoria do conhecimento, do ensino-aprendizagem, portanto, né, da epistemologia freiriana, usando a epistemologia no sentido mais amplo, nós só construímos conhecimento dialogando. Ah, mas como? Mas um professor altamente dispositivo está dialogando? Não. Ele está tirando do escuro e para um ou outro aluno, isso pode corresponder a um diálogo, porque ele atingiu uma compreensão de mundo que esse aluno possuía. Eu, por exemplo, resolvi fazer biologia no meu 5º ano ginasial. Seria, primeiro ano ginasial, que seria hoje a 5ª série. Hoje não, 6º ano hoje. Enfim. Mas, por que resolvi? Porque eu adorava as aulas de ciências. E da sua turma e da sua escola, quantos biólogos e professores de biologia saíram? Eu fui o único. E porque você gostava, todo mundo não gostava da dona Lúcia. Não sei, cara. Ela tirou no escuro, me acertou. Ou seja, ela sem querer, de uma maneira intuitiva, dialogou comigo, não com os 39 alunos, meus colegas de sala de aula, assim por diante. O que ele está querendo dizer? Portanto, que nós todos, o pressuposto, o fundamento aqui é o seguinte: nós construímos conhecimento no diálogo. Ou seja, todo homem constrói conhecimento, independente do seu grau de escolaridade,
E todas as vezes que ele se aproxima de um novo objeto, ele dialoga por sucessivas aproximações e distanciamentos, que o leva a compreender ou não esse objeto de uma maneira diferente. Uma educação libertadora vai pegar como objeto o quê? A contradição que as pessoas vivem. E vai provocar o quê? Um movimento de compreender a realidade de uma outra maneira. Portanto, é uma prática político-pedagógica, sempre, da diversidade cultural à construção da igualdade social. Qual é a grande contradição do modelo capitalista e da sociedade burguesa, segundo Freire? Que ela tenta homogeneizar a cultura, adotando apenas a cultura ocidental como única, na perspectiva de legitimar desigualdades sociais. Portanto, ao compreender as diferentes culturas como elementos constitutivos da existência humana, portanto ontológicos, e que eles são a base para a construção do conhecimento, o que se busca é, vamos dizer assim, convergir para a percepção que elas são uma riqueza na produção do conhecimento, não são um obstáculo. E que o conhecimento científico sistematizado é importante, é fundamental, mas ele é um deles. Ok? Bom. Aqui, ó, trouxe uma citaçãozinha do Paulo Freire, também da pedagogia do oprimido. Somente o homem, como um ser que trabalha, e trabalha na perspectiva que há pouco o Marquinhos destacou, que tem um pensamento linguagem, ou seja, que se comunica a partir das suas ações sociais, que atua, é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre sua própria atividade. Somente ele, ao alcançar tais níveis, se fez um ser da praxis. Ou seja, na hora que eu penso, por que eu penso, na hora que eu falo, gosto ou não gosto, e vou em busca das razões desse gostar ou não gostar para agir, eu tomo consciência da minha condição humana. E posso fazer novas opções. É claro, novas opções significa uma prática transformadora, agindo de uma maneira diferente. Olha, desprendendo-se do seu contorno, ou seja, buscando esse distanciamento crítico, vem tornando-se não um ser da captação, mas da transformação. E para ele, esse conceito vai ser fundamental. A prática educativa, que é o que é? É para inserir o aluno na realidade vivenciada ou para ele ser um agente da transformação dessa realidade. A boa educação, ou a educação com qualidade social, é aquela que, vamos dizer assim, prepara o aluno para entrar passivamente no mercado de trabalho, ou aquela que leva esse aluno a compreender criticamente esse mercado. Portanto, a sua inserção social não é passiva, não é submissa. É uma inserção a partir de decisões que esse sujeito toma. Então, eu posso ter duas concepções, então, dentro dessa perspectiva. Um conhecimento instrumental ou um conhecimento crítico. O que seria um conhecimento instrumental? Conhecimento instrumental é aquele que pressupõe, né, como objeto de conhecimento, conteúdos científicos pré-estabelecidos. Qual é o papel da educação? Depositá-los sobre o educando. Por isso que eu falei em educação bancária. Então, o educando é apenas um receptor desse conhecimento. E qual é o objetivo? A adaptação do contexto social do gente. Lembrando, e trazendo aqui alguma fala do Marquinhos, veja a dissociação, nesse caso, de escola e contexto social. Né? É como se a escola fosse um vestíbulo, um espaço preparatório para você entrar na sociedade. Daí vem a palavra, inclusive, vestibular, viu? A perspectiva crítica, não. Primeiro, escola e a prática educativa está inserida no contexto sociohistórico.
Nesse contexto, tem os sujeitos, educandos e educadores. E a perspectiva qual é? É transformar a realidade. Portanto, a contradição, a leitura de mundo fatalista, limítrofe, do meu aluno, é o meu objeto de estudo. Bom, e a ciência não entra? Claro que eu vou fazer recortes pertinentes que levem à transformação desse contexto. Portanto, sem os sujeitos delimitados, educandos e educadores, não dá para você construir um currículo a priori. Por que eu não sei quais são as contradições sociais? Porque eu não compreendi o pensamento-linguagem daquele sujeito concreto, específico, em particular. Como a priori eu vou definir se eu vou dar genética ou se eu vou dar ecologia? Quais são as contradições? Que leitura do mundo eles fazem? Bom, vocês perceberam que meus slides são menos acadêmicos que o do Marquinhos, os meus são mais, assim, tem um fluxo diferente. São estilos. Gente, sala de aula. Eu vou ouvir o aluno e dali vou perceber tensões, conflitos, contradições. Qual é o movimento educacional que é necessário fazer no plano curricular? É compreender que aqueles conflitos, aquelas tensões, estão inseridos no sentido mais amplo, na escola, na comunidade escolar, na sociedade como um todo. Portanto, a prática social, e aí, pegando um conceito muito forte para Freire, que também o Marquinhos levantou para Satriani, ela sofre condicionamentos e não determinismos. Evidentemente que tanto o aluno como o educador estão num contexto social onde a parte dos valores, as questões axiológicas, da ética, da visão de mundo, é contaminada pela mídia, pela família, pela igreja, todos os aspectos da sua vida social. Entretanto, a escola, contra a visão reprodutivista, também que Freire se coloca, a escola é um espaço, sim, de resistência e de superação. Volto a repetir, estou falando isso em meados dos anos 60. Tá? Onde, antes, portanto, da obra de Althusser, Escola com Aparelho Biológico, ser publicada. Por que não era lido? Isso é outra questão. Por que foi mal interpretado? Pela ditadura eu sei, por outros movimentos eu não sei. É claro, uma vez assistindo, tive a possibilidade de trabalhar um período quando fui secretário de Educação de São Paulo. Eu era professor de ciências da rede, e aí, em alguns grupos de orientação dos movimentos pedagógicos que aconteciam, eu acabei tomando parte e tive o prazer de conviver algumas vezes. Como o Marquinhos falou, agora não tenho essa possibilidade, também não tenho pressa nenhuma de conviver com ele, tá certo? Mas, nesse período que eu tive essa possibilidade, e ele, o Paulo Freire trazia isso de uma maneira muito clara e concreta para a gente. Então, pessoal, nós temos que ter sujeito. Se o educador não for o sujeito da construção do seu currículo, como é que ele vai propor que os alunos sejam sujeitos históricos? Se ele não tiver criticidade, como é que ele vai possibilitar que os outros desenvolvam sua criticidade? Se ele não tiver clareza, parâmetros, critérios para visitar o conhecimento sistematizado, como é que ele vai definir o que é mais importante e o menos importante? E aí vem uma ideia muito clara, que eu acho importante destacar, que para Freire, todos nós não somos ou senso comum, ou saber popular, ou conhecimento científico, ou conhecimento sistematizado. Nós transitamos sobre esses diferentes tipos de saberes a partir das nossas visões, das nossas práticas históricas. Eu, por exemplo, na economia, sou senso comum. Assim como os economistas são senso comum na educação. A única diferença é que eu sei e eles não sabem. Vira secretário de educação, escreve na Veja,
Tá certo? Aí vem médico que fala. Eu não faço cirurgia em ninguém, pessoal. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso ético de saber que eu não conheço isso. Como eu nem tenho poderes mediúnicos, né? Poderia, quem sabe, fazer uma benzetura. Mas não tenho. Não tenho. Então o que é que eu faço? Eu vou procurar quem tem conhecimento acumulado nessa área. Agora, quantos médicos acham que podem falar de educação? Quem já trabalhou em escola privada, sabe muito bem, eu trabalhei lá no início dos anos 80, como muitas vezes a elite econômica chega na escola querendo pautar uma boa educação do filho dele. E aí digo, para mim, em termos de compreensão, um médico é tão senso comum como alguém que nunca frequentou a escola, sei lá, alguém que é auxiliar de pedreiro. Por quê? Porque eu sou senso comum em medicina. Tá, tenho talvez uma ideia um pouquinho mais ampla, tudo bem. Mas se o cara falar que eu tenho que arrancar as amígdalas, bom, vou ouvir 2, 3, vou lá, arranco. Eu não tenho como um conhecimento claro, crítico, contextualizado, para superar. Bom, então, só consigo uma educação crítica, e a criticidade de Freire, e nesse sentido é próxima também, né? Há aproximações e há diferenças em relação àquilo que o Marquinhos apresentou à luz do Saviano. Eu só vejo essa criticidade quando o movimento educacional é capaz de, da parte, compreendê-la numa totalidade concreta. E, portanto, são exigências para uma prática curricular crítica. Primeiro, planejamento coletivo. Eu não posso, a priori, eu governo, lá do fiscal, falar, olha, fulano, você quer um currículo crítico aí para a região da Itinga, um bairro aí da região? Tudo bem, eu faço para o seu currículo, você implementa. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. O que eu posso é levar subsídios. Mas o que vai ser pertinente ou não, só o educador concreto, no diálogo com os seus educandos, vai saber o que é relevante e o que não é. Quem é o sujeito? A própria comunidade escolar. O contexto, o objeto de estudo, a realidade local. O método, o pressuposto da metodologia, o diálogo. E os conhecimentos científicos demandados pela realidade. Agora, vamos perceber que em Freire, o conhecimento científico não é em si do bem ou do mal. Ele é um construto histórico como qualquer outro. Se é uma construção histórica como qualquer outro, ele pode estar sendo utilizado para emancipação ou para dominação. E, portanto, não há um a priori. Não é que você ter acesso à ciência significa obrigatoriamente você ter uma visão crítica e mais ética de sociedade. Quem tem dúvida, visita no campus onde eu trabalho. Muitos colegas que está certo, que tem pós-doutorado na Sorbonne e cuja posição ética, cuja posição crítica está abaixo do mínimo, abaixo do mediano, do medíocre. Eu apresento, se tiver dúvida, eu tenho exemplar. Portanto, só a partir desse contexto de produção de conhecimento, de produção da prática pedagógica, eu vou conseguir organizar o diálogo na sua cotidianidade educacional. Um diálogo que comprometido com uma compreensão e com uma superação das contradições vivenciadas. Ou seja, esse é um movimento, vamos dizer assim, cuja sequência, e aí falando em relação aos passos, que obrigatoriamente, pessoal, nessa metodologia, ele tem que fazer um movimento de distanciamento do objeto. Por quê? A gente só constrói conhecimento, a partir desse pressuposto, na hora que eu entendo a parte da totalidade. E o que é essa de parte da totalidade? Isso é um pressuposto do pensamento marxista. E da onde veio essa fundamentação marxista de Freire? De Marx. Não veio de outra pessoa. Ele leu Marx, viu e falou, pô, como é que eu levo isso para a educação? Por que o diálogo em Freire envolve duas visões de mundo em conflito sempre? Porque naquele pato, onde todo mundo fala a mesma coisa. Porque é dialético.
E de onde vem a perspectiva do materialismo histórico dialético de Freire na prática de Marx, pô? Ele não teve não é que ele recebeu alguém ou qualquer coisa desse tipo. Foi da leitura, ele fala isso. Tá certo? Ele fala da leitura de Marx. E a busca, com todas as dificuldades e com todos os limites que todos nós temos, de tentar levar à prática qualquer perspectiva. Outra citação, para deixar claro aqui, posição de Freire. Não é na resignação, né, na aceitação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos, ou seja, que nos tornamos sujeitos. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio da sua superação. No fundo, o nosso sonho. Aí um cara tira a palavra sonho e fala, olha, Freire era um sonhador. Gente, sonho é o desejo e a prática de mudar. É utopia. Confiança no outro é saber que o ser humano tem o potencial para ser mais. E que o modelo social o impede de ser mais. O ser mais não significa uma finitude. Significa que o homem se faz homem ao longo da história. Nós nos humanizamos vivendo em coletivos, a partir de conflitos e contradições que são dadas. Então, basicamente, nós estamos falando de uma educação emancipatória que parte busca superar situações de opressão. Então, agora, não é fazer uma síntese aqui dos slides para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Não é transmissão de técnicas e de produtos do conhecimento, mas, né, tem que buscar uma autonomia cultural e produtiva desse indivíduo. E, como eu falei, parte de denúncia e busca uma construção coletiva do anúncio. Portanto, a educação para ele parte dessa denúncia. Que denúncia? Quando o ser humano não se vê como produtor de sua cultura. Quando não domina seus meios de produção. Quando isso acontece, ele aliena-se à cultura do outro. Ele não é dono do seu nariz. O que ele faz é para o outro e não para si mesmo. A isso o Freire chama de invasão cultural. Onde eu vejo isso? Pedagogia do Oprimido, capítulo 3. Vocês viram que eu tenho um mantra aqui, né? Pedagogia do Oprimido, capítulo 3. Qualquer pergunta, fala, onde eu vou? Vai lá. Bom, a prática cultural da dominação. O que é que ela busca? A hegemonia socioeconômica instituída. Para quê? Para homogeneizar o símbolo. Para falar que a cultura ocidental é única. Tanto que no senso comum, muitas vezes, independente das classes sociais, nós vemos o pessoal, fulano não está se dando bem na vida, ele não tem cultura. Quantas vezes a gente escuta isso, gente? Porque o pressuposto é o juízo de valor que a única cultura é ocidental, é o conhecimento científico. E que, portanto, se eu não ter acesso, isso justifica a desigualdade social. Quando, só para dar um exemplo idiota, 30% dos moradores de rua de São Paulo, por exemplo, têm ensino médio completo. Há pessoas com ensino superior. São opções, claro. Eu estou querendo dizer assim, que falar que o acesso ao conhecimento científico linearmente nos leva a uma outra visão do mundo, na perspectiva freiriana, é equivocado. Depois, claro, em busca de uma dominação ideológica. Então, é na tentativa da negação social das culturas dos oprimidos que a dominação busca explicitar situações de desumanização, legitimando a ação opressora. Quer dizer, não é só levar o outro a achar que ele não tem cultura. É convencê-lo que ele não tem mesmo. Porque se ele não for convencido, moçada, ele vai se revoltar. Aí o trabalho ideológico da mídia, da família, da igreja e da escola. Olha, você não tem cultura, você entendeu? Olha como eu sei, olha como eu sei fotossíntese e você não sabe. Eu sou culto, você não é. É verdade, eu não sei o que é fotossíntese. Quais são as leis de Newton? Não sabe? Tá vendo? Desculpa aí.
convencimento leva a essa opressão e essa desigualdade, buscando, né, torná-la legítima. Evidentemente, sempre a resistência a isso. Então, olha só. Diálogo é um processo intercultural de desvelamento da produção e revolução de sentidos e significados da realidade. Ou seja, é uma tensão cultural. O conhecimento científico no papel, claro, eu já passei para vocês, fundamental. Mas que conhecimento e uma visão crítica desse conhecimento científico, ele é tão importante como uma visão crítica do saber popular do senso comum. Claro que o senso comum, até uma perspectiva aí, Gramsciana, o especialista Marquinhos, vamos meter, você pode perceber nas práticas o que Gramsci chamou de bom senso, que tem suas características éticas, comprometidas com a humanização. Claro que tem, mas tem limites também, que levam a uma visão fatalista e a se conformar com situações de contradição. Isso é o objeto de estudo, isso é a situação limite, isso é tema gerador, e não dia da árvore. Ok? Então, outro equívoco em relação à aula de Freire, usual, é falar, Freire e o professor Medeia. Medeia é feio, mas é Medeia, viu, gente? Palavrinha, né? Sempre é mas tudo bem. Quem medeia é o educador, não. Para Freire, isso é uma perspectiva convencional da educação. Você tem o conhecimento científico, o educador faz essa mediação e o educando é o receptor. Na criticidade freiriana, quem faz a mediação são os conflitos e as contradições presentes na prática educativa. Por quê? Porque tanto educandos como educadores possuem diferentes leituras de mundo sobre algo que os medeia. Um vê como um conflito fatalista, o outro vê como uma contradição que pode ser superada. Daí a ideia de mediação. Claro que se espera o quê? Que o educador fundamente sua leitura a partir da cultura científica. Olha que nós falamos, cultura científica, que é um tipo de conhecimento, mas uma produção humana, como é todas as outras das nossas práticas sociais, culturais e materiais. E como tem uma cultura dos educandos. Por isso que o espaço de tensão, volto a repetir, intercultural, não é de harmonia, não é jogral, todo mundo fala a mesma coisa. Como muitas vezes usaram Paulo Freire para isso. Tem nada a ver com isso. Isso é você usar o autor simplesmente como escada para suas afirmações. Vou trazer agora, essa citação é do livro aqui em 95, eu publiquei em 92, 3 anos antes de falecer. Né? Porque eu já vi também gente falando, Paulo Freire era pós-moderno. Bom, eu não estava no momento, né, no leito de morte do Paulo Freire, para saber se no último momento ele falou, até a pós-modernidade, menos a morte. Eu não estava. Tá certo? Pode até ser que isso tenha ocorrido. Quem fala isso, Paulo Freire, tem uma visão ideologicamente comprometida com a manipulação da posição política emancipatória do autor. Ninguém é obrigado a ser freiriano. Mas eu não posso ser freirista. E freirista é eu pegar o que me interessa na obra de qualquer autor e usar a partir do meu paradigma, a partir da minha visão de mundo. Né? Olha só. Então, isso eu estou falando em 92. Se a reprodução da ideologia dominante implica a ocultação de verdades, a distorção da razão de ser dos fatos que, explicitados, revelados ou desvelados, trabalhariam contra os interesses dominantes, é tarefa dos educadores desocultar as verdades. Qual é a tarefa do educador? Desvelar, tirar o véu que a ideologia colocou sobre o real. E eu achar que o mundo é assim, porque é assim mesmo. Ou é da natureza, ou é da divindade, ou é do caos. E não a construção humana sobre as relações sociais e culturais. E nesse texto ele faz mais destaques.
A prática democrática não separa ensino de conteúdos e desvelamento da realidade. Ou seja, não dá para separar metodologia do conhecimento abordado. Senão eu caio em contradição. Não adianta eu estar discutindo para vocês o poder emancipatório de Marx, se no final eu vou dar uma prova de múltipla escolha. Dialética é uma doença causada por um fungo. Eu quero uma perspectiva filosófica. Está entendendo? Não adianta eu anunciar um mundo diferente, justo e igualitário, se a minha rotina escolar não for coerente com esse mundo. Eu crio uma dicotomia, onde o que fica é o que eu faço e não o que eu digo. Porque numa perspectiva usual, mudou o nome do santo, mas a prática continua a mesma. Então, estimula a presença das classes populares na luta em favor da transformação da sociedade. São palavras dele, não são minhas. Vai lá, ó, esse aqui eu pus até a página 96. Depois, não considera suficiente mudar apenas as relações educador e educando, mas ao criticar essas relações autoritárias, critica também o autoritarismo explorador do capitalismo. Está lá, explícito. E o equívoco pedagógico? Reduzir a educação a ensino puro de conteúdos é tão carente de dialética, não tem dialética nenhuma, como o seu contrário, que é fazer um discurso ideológico impositivo sobre o outro. Entende? Quer dizer, tanto eu impor a minha verdade a partir de um conteúdo pré-estabelecido, ou a minha verdade política, social, sociológica, econômica, filosófica, impor sobre o outro, ambos são posições bancárias, não são posições críticas. Limites em relação à compreensão na pedagogia freiriana. E aqui, a meu ver, em Escola e Democracia, algumas delas Saviani faz, o Jean Passan, o Marquinhos citou, outras ele deixou de fazer, mas muitos fazem até hoje algumas críticas à pedagogia freiriana. Primeiro, tentar ocultar sua intencionalidade política. Por isso que eu falo, pedagogia do oprimido. Segundo, compreendê-la como método, e não como metodologia, como nós discutimos. Não assumir o diálogo como posicionamento ético, crítico e dialético. Achar que diálogo é uma boa conversa. Inferir que é um esvaziamento de conteúdos. Não, Freire vai falar em rigorosidade epistemológica, vai falar isso, olha, pega lá a sombra dessa mangueira, que ele vai falar em curiosidade ingênua e epistemológica. Portanto, ele coloca o conhecimento científico num patamar fundamental, mas que conhecimento e com que abordagem, qual o vetor ético ou não desse conhecimento é fundamental, né, na organização curricular. Negar que a prática freiriana não é diretiva. Como não é diretiva? Se eu tenho que ouvir a comunidade, com meus colegas, planejar as minhas aulas, construir a priori programações, recortar conhecimentos científicos pertinentes às contradições que eu percebi e organizar metodologicamente as minhas aulas, eu levo muito mais tempo. Eu comecei a dar aula, gente, de ciência e biologia em 77. E por mais que eu tivesse uma visão política na época, mas assim, progressista, a minha prática educativa era tão convencional como de todos esses educadores que pressupõem que hoje eu estou criticando aqui. E não nego a minha história. Eu levei muito tempo para perceber que ser um bom educador comprometido não era eu dar na escola Habib Carlos Queiroz, da periferia de São Paulo, para quem conhece, próximo a Diadema, a mesma aula que eu dava no Colégio Nacional do Rosário, que era um colégio de classe média alta. Eu percebia que o papel da educação na vida de um cidadão e de outro cidadão é totalmente diferente. A educação pública tem que ser 10 vezes melhor. Porque é o único espaço de criticidade que muitos vão poder conviver. Porque a mídia não vai trazer isso. Portanto, na hora que eu deixo de abordar questões que são fundamentais para mudar a visão de mundo desse aluno, em nome de um conteúdo, de um conhecimento científico pré-estabelecido,
Eu estou negando a ele o direito de reler e transformar o seu mundo. Bom, outra dificuldade, que ela é motivacional. Eu chamo aqui até de preguiça pedagógico. Tem um monte de gente aí que fala, né, pedagogia do amor, não sei o quê, e fica, todos amamos, né, todos nos educamos e como eu, Freire. Gente, fora do contexto, tá certo? Até Marx era católico. Judeu com certeza, isso era mesmo agora. Se era praticante ou não, acho que não, mas tudo bem. Outra coisa, que há pouco o Marquinhos também vai passar nesse ano. Filiação liberal, escola nova, pedagogia nova, com o praxismo de Dewey, com a perspectiva de Decroly, que é uma vivência descomprometida com a continuação, que é uma educação adaptativa. Isso é um grande equívoco histórico. Mas eu vi um educador falando que tinha. Bom, problema dele. Ele que vai a Freire, buscar a fundamentação para ele falar que tem muito pelo contrário. Lá naquela obra, que não vou citar mais o nome, né? No primeiro capítulo, ele fala assim, contra qualquer tipo de prática educativa psicologizante. Educação não é psicologizar. Ele fala isso, escreve isso. Como eu posso falar que ele é escola novista? Entende? Depois, apresentá-lo como uma proposta humanista. Não. Ele não está partindo a priori de uma ética eurocêntrica. A ética de Freire é uma ética, aí, para quem quiser entender melhor, dusseliana, de Dussel, de Henrique Dussel. É uma ética comprometida com a condição de vida e com a materialidade humana ao longo dessa história. Então, não há um indivíduo ideal a priori. Nós nos humanizamos. E essa humanização tem que ter, né, sua centralidade na superação das situações de sofrimento humano. Esse é o último. Não, simples. Educação feminina. Compromisso ético com humanização. Se eu tivesse 2 segundos para falar para vocês, eu falaria isso. Com a transformação da realidade. Porque senão não há humanização. Parte da denúncia, ou seja, parte do conflito, da contradição, do problema para construir o conhecimento. Veja, não é só Freire. A gente vai na epistemologia, Kant, quem vocês quiserem. A gente só constrói o conhecimento a partir de um problema. É uma exigência para o processo de construção do conhecimento. Portanto, a palavra problematizar que Freire está usando já em ação como plano da liberdade, 63, 64, é uma exigência. Por quê? Porque a gente constrói o conhecimento assim, a partir de uma exigência para compreender algo no real. Eu não estudei humanização, a educação com práticas tradicional autora, que pelo diálogo, né, busca uma construção coletiva do conhecimento nesse ponto. Obrigado pela paciência.